Eu me chamo Horda e basicamente esse daqui vai ser um vídeo onde eu vou estar fazendo uma experiência com vocês. Basicamente sou uma pessoa que gosto muito de assistir filme e grande parte disso é porque tem muitas cenas incríveis dentro de filmes e cenas que são até mesmo fotografadas, que são bonitas, que você quer tirar aquela imagem, até mesmo colocar de wallpaper. Então basicamente com esse pensamento eu decidi pegar alguns frames de filmes que eu gosto muito e tentar meio que recriar isso aqui colocando minha personagem ou meus personagens no meio. E definitivamente foi uma experiência estranha de se fazer, porque eu nunca tinha tentado fazer uma iluminação baseada em uma foto, e isso me trouxe muitos aprendizados, principalmente na parte de iluminação, porque nem sempre é muito fácil emular o mesmo tipo de tom, o mesmo tipo de iluminação que tá tendo naquela foto, e definitivamente eu consegui tirar muita coisa e muito aprendizado disso, ao mesmo tempo que eu gostei do resultado de algumas artes. Então provavelmente eu vou tentar fazer mais se vocês gostarem de vídeos assim. E basicamente foi essa experiência, eu fui pegando alguns frames de filmes, algumas imagens e meio que tentando recriar, só que meio que me colocando nisso. Então basicamente é isso. Meu primeiro filme que eu decidi usar basicamente para isso foi mais um teste para ver se eu iria realmente longe com isso, que é basicamente aquele frame de Blade Runner 2049, que por mais que as pessoas não gostem muito desse filme, eu gosto muito dele, tanto por causa do visual, tanto por causa da mensagem dele. Eu consegui entender esse filme, mas eu sei que esse filme foi um flop e até mesmo a fanbase que gostava do outro Blade Runner não gostou desse, mas como foi meio que minha primeira experiência com essa franquia, eu gostei bastante de ver esse filme e por isso que eu decidi recriar uma das cenas mais importantes e talvez o frame que mais se destaca. De início eu tentei basicamente pegar muito do escuro da imagem e tentar emular esse roxo dela, porque era muito difícil pra mim meio que colocar esse tom específico, então eu fui tentando ao máximo colocar as cores da minha personagem ao mesmo tempo que tentar emular muito desse roxo que vem dessa direção. E assim, foi um resultado meio mais ou menos, né? Eu gostei ao mesmo tempo de que eu queria que tivesse ficado um pouquinho melhor, mas assim, era a primeira vez que eu tava tentando fazer isso, e foi também a primeira experiência ali que eu tava tentando fazer pra esse vídeo. E eu também misturei umas coisas, tipo, eu fiz uma line art de início, depois eu fui alterando essa line art pra deixar ela mais ainda com uma textura ou com volume, depois eu fui misturando vários tons de roxo pra ver se eu conseguia emular isso, e fui espalhando, e foi assim, foi um resultado ok até, foi um resultado bonitinho. Pelo menos a Horda ficou bem dentro assim da imagem, deu pra captar exatamente a ideia do frame, então ficou legal no geral. O segundo filme talvez seja o que mais eu tenha coisa pra falar, isso porque eu decidi pegar uma parada muito mais complexa pra fazer, que eu não achava que ia dar tanto trabalho, mas deu tipo realmente muito trabalho, que é a cena, né, do Iluminado, onde o Jack Torrance quebra a porta e a Wendy fica gritando com essa cara muito assustada. E com certeza é um dos frames mais icônicos do filme, apesar de que o que mais o pessoal lembra é do Jack na porta, mas eu gosto muito dessa cena porque tipo ela tá com o rosto muito assustado, e assim, eu digo que tentar emular isso na minha personagem que é super cartoon foi muito difícil, faz um bom tempo que eu não tentava fazer expressões e coisas do tipo. Além disso, essa daqui é uma cena que tem uma perspectiva muito grande no machado, então colocar toda essa cena em perspectiva, eu ainda inventei de refazer o cenário. Nos próximos frames eu meio que não fiz isso, né, eu só fiz isso nesse específico pra testar. Então, além de fazer toda a cena, além de fazer toda a expressão da personagem, eu ainda tive que refazer o cenário inteiro pra meio que encaixar. Então eu fiquei tipo muitas horas só fazendo a expressão da Horda ali, e ainda por cima fiquei um bom tempo testando pra ver se isso tava em perspectiva mesmo, se tava funcionando. Ainda tive que botar volume nas coisas pra fazer sentido e não ficar tipo de uma forma muito estranha, mas no geral foi uma parada que funcionou, tipo, deu pra funcionar, só que deu muito mais trabalho do que eu imaginava. E eu fui remodelando e remodelando, tipo, a expressão da Horda, eu fui arrumando e arrumando até realmente ficar certinho e bonitinho. Parte disso é porque é uma cena muito icônica, assim, tipo, uma cena que é muito, assim, é um baque, tá ligado? E eu fui mudando muito, tá ligado? Tipo, uma hora eu mudava a posição do corpo, uma hora eu mudava a posição da boca e coisa do tipo pra ver se encaixava melhor. Depois ali no final eu descobri que, tipo, era mais a posição ali do corpo da Horda que tava meio estranho, e aí eu dei uma mudada um pouquinho na expressão e finalmente ficou certinho. E depois no final, eu acho que só pra ficar mais certinho e bonitinho, eu comecei a colocar um pouco mais de volume com iluminação e com a pintura e coisa do tipo. E o resultado com certeza me surpreendeu muito, porque realmente fazia muito tempo que eu não fazia nada em perspectiva, e também que eu não
tentava fazer umas expressões mais exageradas do tipo, e fazia um bom tempo que eu não fazia isso, então meio que ajudou bastante eu a treinar esse tipo de coisa. Mas com certeza, de todos os frames que eu tentei fazer, esse foi o que eu mais demorei, foi o que eu mais fiquei tentando pensar como fazer e como encaixar tudo certinho. Bem, meio que pra mostrar o meu lado cinéfilo aqui pra vocês, eu decidi meio que trazer o Agente Secreto. E assim, em minha defesa, eu só queria trazer um filme brasileiro e tinha muitos outros filmes brasileiros que eu tinha separado o frame. Só que bem nessa época tinha lançado o Agente Secreto, eu tinha acabado de assistir, eu tava com o filme na cabeça. Então por que não fazer a cena mais icônica e o frame mais icônico do filme, que inclusive foi usado no pôster e coisa do tipo, que é ele nesse orelhão antigo. O orelhão é uma coisa que nem existe mais, mas eu acho muito vibes, mano, esse frame, essa imagem dele no orelhão, porque grande parte do filme é muito sobre essas conspirações, essas coisas que aconteciam, meio que o tanto de coisa que meio que foi escondido das pessoas, e o próprio protagonista passa por isso no filme. Ele faz essas ligações. O momento da ligação no orelhão é uma parada meio tensa, é uma parada meio complicada, e esse filme meio que me surpreendeu, tanto positivamente quanto negativamente, porque todo mundo sabe que o final desse filme é meio questionável. Ainda assim, eu gosto muito desse filme. No geral, essa daí foi uma das evoluções aí, né, de eu recriando frames, porque eu decidi meio que misturar a imagem real com a minha personagem, tá ligado? Então, praticamente eu contornei algumas coisas só pra botar a personagem em perspectiva, e depois apaguei o cenário que eu fiz pra poder colocar a imagem real, pra realmente dar a impressão de que a minha personagem tá ali. O que, assim, foi uma ideia boa, mas eu tive que usar várias coisas pra poder pegar esse cenário e remover o Wagner Moura dali, basicamente. Mas assim, pelo menos isso me ajudou muito a conseguir colocar a personagem com a iluminação da imagem, porque antes eu tava tentando recriar exatamente o cenário e coisa do tipo, meio que ficava muito estranho, ficava tipo, às vezes perdido a iluminação e coisa do tipo. Só que dessa forma que eu fiz não ficou tão, então tipo, realmente parece que a personagem tá ali dentro mesmo daquela imagem, tipo, realmente eu consegui substituir. E no geral, o que mais foi difícil foi fazer essa mão segurando o telefone, porque eu tenho grandes problemas em fazer mãos, eu tenho que treinar mais isso. E no geral também essa perspectiva do orelhão, porque a minha personagem ela é muito pequenininha, ela claramente tipo é muito menor do que o Wagner Moura, então como ele era muito maior, eu tive que pegar uma posição muito específica pra fazer sentido e ainda botar a personagem em uma posição específica pra que não ficasse tão destoante assim, pra tipo, ela não parecer que ela tá muito grande ou coisa do tipo. Então basicamente no final das contas ficou desse jeito aí no final, ficou tipo bem bonitinho, mas eu acho que eu poderia ter não precisado, tipo, dar um zoom, né? Porque o que eu tive que fazer foi, tipo, aumentar um pouco a imagem pra dar a impressão de que ela ainda é baixinha. E eu também não sei, eu quis colocar uma luva, porque a minha personagem tem essa brisa, né? De ser de circo e coisa do tipo. Eu quis colocar uma luva amarela, eu não sei o que deu na minha cabeça pra isso, mas o resultado foi esse, no final das contas. Como eu queria trazer uma animação, eu decidi trazer a Dama e o Vagabundo, porque bem nessa época que eu tava também desenhando esse frame, tava no Dia dos Namorados, então assim, esse vídeo aqui ele tá bem datado, né? Então acaba que teve muita coisa que eu fiz que ficou datado, porque eu fiz a gravação no dia e aí não deu pra gravar esse vídeo e tal, então só explicando pra vocês do porquê que eu escolhi a Dama e o Vagabundo na questão de animações, porque é uma animação que eu gosto, mas também bem nessa época tava rolando o Dia dos Namorados, eu acabei nem postando essa arte porque esse vídeo não saiu, mas basicamente eu usei duas personagens minhas, duas ou seis minhas que são dos meus quadrinhos, e provavelmente vou tentar falar mais sobre isso em algum outro vídeo, mas resumindo, eu gostei muito de usar a animação pra recriar frame, porque pelo menos na animação dá pra você pegar exatamente a posição certinha dos personagens. Então, diferente de você pegar, por exemplo, uma pessoa real que, tipo, tem uma expressão completamente diferente de um cartoon, pelo menos no desenho você consegue pegar exatamente a posição ali e mais ou menos aonde os personagens estão. Além disso, eu tava, tipo, muito melhor nessa questão da iluminação, então eu consegui pegar a iluminação da imagem, colocar os personagens com volume pra que fizesse sentido, e no final o desenho ficou muito bonitinho, ficou, tipo, bem legal, ficou muito uma arte de Dia dos Namorados, né? E como a gente é solteiro, a gente inventa personagem, né? Artista que é solteiro é assim. A gente inventa personagem pra ter um casal porque a gente não tem o nosso mesmo. E, mano, é uma cena do filme que é muito legal. Tipo, essa cena é realmente muito bonitinha. E colocar meus personagens nessa posição e do mesmo jeito que os cachorrinhos foi muito legal. E, inclusive, caramba, mano, eu senti muita saudade de assistir a Dama e o Vagabundo de novo. Porque na época que eu assisti eu era bem criancinha e foi meio que a minha primeiro contato
contato assim com alguma história de romance, porque basicamente quando eu era criança era meio que aquela ideia de tipo, olha só, garotos não podem assistir coisas de romance porque é meio, sei lá, meio estranho, coisa do tipo. Esse foi o primeiro desenho que eu vi assim que tinha romance mesmo. É um desenho muito legal, tem vários personagens bacanas e essa é uma cena muito marcante. Eu também decidi reproduzir o cenário porque não fazia sentido que usar o mesmo cenário, então eu usei e peguei a mesa ali, né, da frente, e a única coisa que eu não refiz foi o fundo, porque não fazia muito sentido refazer o fundo, sendo que eu podia só colocar ali. Então eu refiz a mesa, refiz a posição dos personagens, coloquei a iluminação, a mesma iluminação, inclusive eu até coloquei um pouco mais de volume, né, tipo, essa cena ela é mais chapada, porque nessa época da Disney não dava pra você fazer coisas tão complexas assim, os caras fizeram essa animação à mão, então eu imagino que é por isso que não tem tantas sombras assim nessa cena, mas eu meio que tentei emular a sombra e tentei colocar ainda mais coisas. No final das contas, eu acho que ficou a parada mais volume e mais certinha em todos os frames, né? Como foi o frame final, eu já tava muito mais experiente nisso, eu sabia exatamente como pegar a iluminação da cena, como reproduzir, por exemplo, o cenário, reproduzir a mesa, colocar os personagens numa posição que fizesse sentido, e no final das contas ficou muito mais legal, tá ligado? Do que os outros frames, até mesmo o frame do iluminado ali, que teve uma expressão muito bizarra, eu acho que esse frame da Dama e o Vagabundo ficou melhor, porque pelo menos as cores ficaram certas, a posição ficou certa, eu não precisei reproduzir tanta coisa e, tipo, não demorou tanto quanto o do iluminado, por exemplo, porque eu já tava muito mais experiente nisso. Basicamente foi isso, eu usei as duas OCs aí que eu tenho, que são meio que um casalzinho, eu provavelmente vou falar disso em algum outro vídeo, que é sobre quadrinhos e coisas do tipo, e foi uma experiência, cara, foi uma experiência muito legal fazer isso, eu provavelmente quero fazer mais, de tentar recriar frames ou colocar personagens meus nesses frames, talvez eu até tente colocar personagens dos meus amigos ou personagem de alguém, coisa do tipo, talvez dê pra fazer isso em live e tal, mas assim, pelo menos pra uma primeira experiência fez eu aprender muita coisa de desenho, principalmente sobre iluminação. Você recriar esses frames é muito sobre iluminação, sobre você encaixar e não ficar uma parada estranha, de tipo, parecer que o personagem não tá ali, e assim, eu fui melhorando com o tempo, então meio que conforme os treinos que eu ia fazendo, conforme eu ia aprendendo mais sobre iluminação e sobre, sei lá, o conceito da cena, a ideia da cena, eu ia aprendendo muito mais, e principalmente eu acho que a posição, tem muito sobre posição dos personagens, o jeito que os personagens estão, e no final das contas foi uma experiência muito legal, e provavelmente eu vou tentar fazer mais vezes. Eu espero que vocês tenham gostado dos desenhos, né, então se vocês curtiram, falem aí, e falem também frames que eu posso fazer num próximo vídeo. O vídeo foi basicamente esse, foi um vídeo mais simplesinho, mas eu gostei dessa experiência no geral. Enfim, é isso, falou.